Ora bem. Ora bem, como dizem, espera aí, eu não sei se isto me está. Falta-me aqui o Pablo. E eu falta ligar-me aqui através dos. Porque há pouco ele apareceu-me. Diz que não consegue participar. Estará novamente com o iPad ou. Vou dizer para entrar e sair porque não me está a permitir. Tu consegues me ouvir bem? Eu não, estás com o micro cortado. Estou a ouvir bem. Okay. Alto, acho que vai entrar. Ora está. Oi! Boa noite. Agora sim, boa noite. Sim, senhor, que tal? Olha, antes de mais, antes que me esqueça, parabéns. Hoje é o dia de Santiago de Compostela e de Braga e outros Tiagos que por aí andam. É maior, verdade, é menor, verdade. do meio. Parabéns. No dia do teu onomástico. Ora está. Senhora, muito bem. E então, tudo bem? Está tudo aqui a tentar sobreviver ao calor extraordinário de Braga, que ainda dizem que é o penico do céu, mas não há uma pinga que caia nesta cidade. Pois. Aqui o tempo tem estado ótimo, entre os 20 e os 30, mas sempre agradável. Mas não é normal. Não é nem normal. Dá para não, está acima do normal, muito acima do normal. Quer dizer, os 20 é o normal, mas o domingo passado chegou aos 30 graus, que é insólito. Às vezes em agosto acontece, mas em julho não. E já tinha acontecido em maio, já tinham 2 semanas em maio, as temperaturas tinham passado os 30 graus. Aliás, o domingo foi, pelos vistos, o dia das temperaturas mais altas no planeta desde que existem registros históricos. A temperatura média global do planeta superou os 20, penso que os 23 graus, quase os 24, que é, em termos históricos, um recorde absoluto. É muito negativo, obviamente. Claro. Mas pronto. Ainda há quem diga que isto é uma ilusão. Sim, bom, não te admires se aparecer algum comentário a contestar. Pois, já partilharam? Sim, já partilhei. Já partilhei. Sim. Okay. Já partilhei e já temos pessoas a desejar boa noite. Portanto, vamos cumprimentar boa noite a todos e a todas. Numa esplanada e nós aqui fechados. É verdade. Deixa-me tentar
Já estou a desejar férias, embora não vos veja com cara assim de gente cansada, pessoas cansadas, mas Pois, isso é porque a gente não quer demonstrar. É só mesmo isso. Eu, por acaso, eu tenho estado com uma dor de cabeça hoje, mas pronto. É água, falta de água. Pode ser falta de água. Olha, que eu tenho aqui uma garrafinha de água. Obrigado por lembrar. Isso era a solução para tudo. Falta, bebe água. Mas pronto, muito bem. Muito bem. Dar aqui boa noite a todos. Boa noite. mesmo aqui na Póvoa, no outro dia não é nada normal, estavam mais 30 e poucos graus, não é normal. Pois. Há aqui sempre umas nortadas, mas desta vez nem nortada nos salvou. Pois. Mas em Braga chegou aos 42, não é zona que chegou, pelo menos no carro. 42. Uhum. Sim, no carro tinha essa temperatura. Então já não é Mas preciso. fora não é melhor. Então já não é preciso ir para o Alentejo. Não é preciso. Braga chega bem aos 40, não é preciso. Ora bem, a gente lembra-se daquele famoso episódio em Roma, daquele nosso colega, não vou dizer de que país e de que continente, que ao chegar aos 20 graus em maio já vinha ao refeitório dizer que não conseguia mais trabalhar porque não suportava o calor. E naquela semana, só por coincidência, o bispo dele foi visitar Roma, ficou no Colégio Português, presidiu a Eucaristia e começou a homilia por falar das dificuldades da evangelização na sua diocese e na sua região, que era uma das mais inóspitas e mais secas do país, e que, enfim, na época de calor, chegavam a atingir 50 graus Celsius à sombra, debaixo de uma árvore, não é? Motivo pelo qual, depois da refeição, perguntamos ao colega como é que se em casa, com 50 graus, ele conseguia suportar, em Roma com 20 já derretia. E teve a proverbial resposta, não é? O problema não é a temperatura, é a umidade. É a umidade. O que levou depois a uma outra discussão teológica na sala de televisão lá no colégio, em que há também dois padres, um que se virou para o outro e perguntou, então, lá, e então, no inferno há fogo, é muito quente, não, no inferno é muito quente, gelo. O problema não é a temperatura, é a umidade. É a umidade, é mesmo isso, a partir daí tudo mudou, não é? Aquela sensação térmica. Portanto, se em Braga tiverem 40 graus, mas a umidade for baixinha, está-se bem. Está-se bem. Sim, mas a verdade é que com a umidade custa mais a suportar o calor, respirar. E cansa muito mais, exatamente. Ele cansava-se muito. Pois ele cansava. Muito bem. Sim, senhor. Ora bem, já são as 8h07. Queres dar o pontapé de saída, Tiago? Bota, Dou, sim, senhor. Primeiro, acho que é um tema até bastante apropriado, porque estamos às portas das nossas férias, já assim, não é cansados, mas quer dizer, já esgotadinhos, já demos o que tínhamos a dar, e por isso também nos pareceu apropriado este tema, que na verdade já tínhamos falado há uns tempos atrás sobre a questão do burnout, que não é propriamente um tema da moda, mas que tem alertado consciências nos últimos anos e seguramente nos últimos meses. Também uma série de livros foram publicados, seja em Portugal quanto em Espanha. Por exemplo, em Espanha, só neste último, entre 2023 e 2024, foram publicados o Cansaço do Clero. Depois um outro livro, exatamente, o Cansaço do Clero, também um outro livro que até foi... Este é de um... Okay. Depois um outro livro que Sacerdotes Rotos, que foi até dos mais vendidos. Seremos nós. Mas é um outro roto. Roto rompido. Roto. Que foi, até dos livros espanhóis dos últimos tempos, devo dizer que na livraria foi dos mais vendidos. Os Sacerdotes Rotos? Sim. Eu comprei. Mas só compraste um, não é? Eu penso estatística. Eu penso que em português soaria melhor Sacerdotes Quebrados. Eu penso que
que penso que é mais esse o sentido da palavra ruta em espanhol. Mas está bem, mas estou a dizer o nome do livro. E depois, recentemente, este livro, né, que o Paulo já mostrou, o Burnout, É muito interessante. que também é interessante, porque traz para o livro, seja a parte mais, digamos, espiritual, mas também uma outra parte de especialistas da área e pronto, né? Estamos a falar sobretudo do burnout desde os anos 70, salvo erro, este Herbert, que detectou ou falou de um síndrome do desgaste profissional, não é? Uma espécie de um stress crónico, principalmente nos profissionais ou trabalhadores, cujo trabalho incide na ajuda aos outros, não é? A saúde, os bombeiros, voluntários e também, nesse aspecto, os sacerdotes. É também por isso que no último ano, ou nos últimos 2 anos, ou pelo menos até a partir da pandemia, até na questão dos médicos, enfermeiros, muito se fala sobre a saúde mental, o cansaço crónico e por aí adiante. Portanto, desde 2022, que é considerado pela ONG, pela OMS, um problema de quadro de stress crónico, não é? Relacionado com o trabalho. E eu acho que o propósito era de falarmos não só sobre os sacerdotes, que como sendo uma realidade, em alguns casos pode ser tabu, ainda o admitir que se está nessa condição, ou até a incapacidade, em alguns casos, de se reconhecer que está nessa situação, mas também a partir deste livro, a mim pelo menos fez-me abrir um pouco mais de horizontes, de alargar para quantos participam ativamente como voluntários nas comunidades. Por isso interessava também ver quais são as causas, os sintomas, estratégias e o que é que isso pode ser reflexo daquilo que somos igreja, não é? De como estamos constituídos enquanto igreja nos últimos anos. Não é? Não deste livro, mas eu creio que é naquilo que o Paulo pegaste no início, o Cansaço do Clero, dá algumas estatísticas que são interessantes. Uma relativamente em França, que 1 em cada 5 sacerdotes diz que se sente sobrecarregado, com uma jornada de 60, 70 horas de trabalho, portanto 9, 10 horas de trabalho por dia. Mas também em Espanha aponta-se o burnout, no caso do clero, como sendo resultante, um dos fenómenos da diminuição do clero, né? Cerca de, mais ou menos, todos os anos, uma diminuição de cerca de 300 padres por ano, uma média também de idade bastante alta, entre 66 anos, 67, o que faz com que esta sobrecarga, vá lá, sobretudo no setor dos mais novos, comece no cansaço, vai para o esgotamento e depois do esgotamento torna-se crónico e nesse caso estaríamos a falar do burnout. Também, coincidentemente, não é? esta semana, tivemos o testemunho de um sacerdote na televisão, nosso conhecido, nosso amigo, Padre Miguel, onde fala sobre essa realidade e como é que a detectou. Ele diz que, se bem me recordo, quase casualmente, por uma consulta paralela ao processo que ele estava a fazer da sua cirurgia, e pronto, não é? Que não, por um lado é louvável falar publicamente sobre um assunto que em alguns casos pode ainda ser tabu. Não é? Não sei se, talvez da formação que se teve, desta ideia de que é preciso entregar-se totalmente ou dar-se totalmente, não é? Eu posso... já agora é isso, e há frases que se calhar, quando elas não são bem compreendidas, nos podem levar aí, não é? Enfim, eu estou a pensar, falando do clero, mas depois podemos falar mais também daquilo que são os leigos. Por exemplo, há esta frase de Santa Teresa d'Ávila: quem anda no amor não cansa nem se cansa. Quando não... e nós temos história, Santo Inácio Loyola também, quer dizer, a partir do momento que pensa que quer dizer, o que é isto, entregar-se, doar-se, né, que faz parte, né, mas
não se pode esquecer que o humor tem que ser inteligente, não é? E passa também por reconhecimento dos próprios limites, não é? E às vezes até o próprio momento de descanso quase que vem associado a um sentimento de culpa, não é? Ou parece que é uma preguiça, não é? Ou que deve estar mais atento, ou ter, digamos, mais, ou seja, até mais disponível. Mas aqui há, digamos, se não for devidamente compreendido, pode levar a essas situações. Agora, falando da minha experiência, eu lembro-me, há dias me recordei disto. Um dia, eu estive para ter um acidente muito grave. Devia estar no meu segundo ano nas paróquias. Estava a chegar a casa, estava aqui a chegar à Polo, estava mesmo na Póvoa já, a Polo, ouvi o quando por isso. Também é relevante. E por 2 ou 3 segundos eu adormeci no carro. Não é? E, claro, depois acordei, mas aquilo é uma descarga de adrenalina tal que não adormeces. Não adormeces tão cedo, não adormeces. Portanto, e de facto não se consegue combater o sono. Quando alguém está com sono ao volante, melhor encostar e parar, porque é impossível, não se consegue combater o sono. Isso tinha sido uma jornada muito, assim, muito dura, não é? Estava mesmo cansado. Mas esse cansaço físico, uma boa noite de sono passa. Não é? Agora, o que nós estamos aqui a falar, me parece, e essa é que é a situação mais. E isso não é relevante, o cansaço físico. Vamos lá ver uma coisa. Está a poder ter um acidente grave e ter a coisa acabada ali, não é? Tem a ver, e isso que mais me gostava, e às vezes, e que se desgastava, a mim sempre foi lidar com o absurdo. Quer dizer, fazer uma coisa que eu sei que aquilo não faz sentido nenhum, mas ao mesmo tempo estás ali a fazer, nem sabes como dar. Estou a falar por mim, a dar uma saída. Posso-vos dizer uma coisa? Estás a assistir a um matrimónio, estás a presidir a celebração da Eucaristia, estás ali, peço desculpa se vou escandalizar alguém, mas quer dizer, tu és ali enfim, fazes parte da decoração, não é? E tu sentes isto, eu, pelo menos eu senti isto, não é? Não aconteceu uma vez, aconteceu infelizmente várias vezes, não é? E portanto, a lidar com uma das situações que é lidar com este absurdo, e lidar com este absurdo constantemente, não é? E quando estás no início não sabes dizer não, ou não sabes assim, não percebes como não consegues lidar bem com a situação, parece que depois com o tempo, não é? São estas situações que desgastam, não é? E que se não forem acompanhadas depois com oração, ou com também a direção espiritual, com contacto com um sacerdote mais velho que também é capaz de orientar, não é? Com amizades boas, facilmente podes cair numa situação de depressão, de esgotamento. Depois cada situação ou cada pessoa é uma pessoa. Só gostaria de acrescentar mais 2 ou 3 notas sobre isto, que é uma das coisas que foi percebendo com o tempo, que é de facto preciso ter uma regra de vida, não é? Que é preciso ter uma certa disciplina. E achei interessante isto, e não tinha sido, creio que ainda não tinha sido ordenado, sim, talvez tivesse sido ordenado diácono já. Era um livro sobre o sacerdote, o Padre Novo. Eu infelizmente perdi o título, mas sei que basicamente aquilo começava como a primeira regra era uma coisa, é quase como fazer a cama, não? Começa-se por fazer, era deitar-se, ter uma hora para deitar e ter uma hora para levantar, e deitar-se cedo e levantar-se também cedo. Então, uma coisa tão simples. Nós procuramos cumprir, não é? Não, mas que é uma coisa tão simples. Mas depois vêm outras coisas, vem a ansiedade, quer dizer, eu não só preciso exercitar, digamos, a mente, como é preciso exercitar-nos fisicamente, não é? Encontrei isso nos Estados Unidos, vários, eu imagino a situação nos Estados Unidos, ou seja, padres com vidas desregradas, que depois leva a diabetes, e tudo que está, hipertensão, peso, sobrepeso. Portanto, são isso condições que acabam por te, animicamente, digamos, quer dizer, animicamente diminuírem, ou seja, sentires uma perda de tensão, força física, mas também psicológica e até espiritual. Portanto, há aqui algumas coisas que devem fazer parte também da nossa formação, mas essas, digamos, algumas coisas que a gente vai aprender com o tempo, e depois o reconhecimento dos limites e saber dizer não. Não é?
mas isso é uma certa maturidade que nós também vamos ganhando com a vida, não é? Evidentemente. Deste momento era assim isso que Sim, eu queria. acho que em algumas coisas que foi lendo, de facto, a partir de dado momento encontrei ali um esquema que acho que pode ser interessante até para nós enquadrarmos a nossa conversa, como as causas divididas em três grandes áreas, 3 ou 4, não é? Uma tem a ver com causas que são de índole pessoal e não se pode colocar as causas, sobretudo, em todas, nas outras pessoas, e aqui estaríamos a falar até da personalidade individual, das características de cada um, a resistência ao stress e por aí adiante. Sim, sim. Outras coisas que são mais de interpessoais, e na literatura fala-se muito, no sentido em que uma parte não pequena das causas deste stress crónico advém das relações interpessoais, nós diríamos da fraternidade ou da falta de fraternidade. Incluindo de um não sentimento de pertença a um grupo ou a uma comunidade, e depois uma terceira área que é institucional. Não é? Institucional tem a ver com a igreja, com também a própria fé, as mudanças do contexto sociocultural em que estamos, e se calhar esta quarta área que pode estar ligada com a primeira é a dimensão espiritual, não é? Porque se sabemos que o burnout atinge a todas as dimensões da pessoa, ou a pessoa como um todo, nesta área espiritual também acho que faz parte, não é? Não é só uma questão de um cansaço mental, físico, mas também espiritual. Pelo menos dar este quadro de reflexão, para depois eu também digo alguma coisa ou outra. Pablo. Deixa-me só acrescentar uma coisa ao Pablo antes do que eu dizer. Sim, a mim, e eu disse, enfim, é quem devia dizer, uma altura que houve um elogio a alguém que, neste caso, eles elogiam aos padres, não é? Que à meia-noite param numa bomba de gasolina para comer, porque, quer dizer, porque não conseguiram jantar, não sei o quê. E eu compreendo. Quer dizer, eu compreendo isso. Pode ser. Isso é. Como exceção. Como uma exceção. Como uma exceção. Exceções. Porque não se pode dizer assim, não se pode criar esta imagem do herói. O que é que eu quero dizer? Ou seja, dizer. Ou não é do herói. Aqui é que está a entrega até ao fim, entrega até o limite. Pois, quer dizer, não me parece. Não me parece. E interessante que isso também tem a ver com culturas até da organização do próprio trabalho. Uma altura, e termino mesmo a minha intervenção por enquanto aqui, que é se nós não, se calhar nós valorizamos, e nós até já tivemos, o Pablo também teve, quer dizer, esta dimensão de gestor, não é? De gestão de pessoas, e todos nós temos, que é, às vezes valorizamos aquele funcionário que, por exemplo, fica para além da hora a trabalhar. Mas, por exemplo, na cultura alemã, tu ficares depois da hora a trabalhar é porque não soubeste organizar o teu dia de trabalho devidamente. Portanto, e também tem a ver com uma certa cultura que é de organização, de planeamento, portanto, entrou aqui vários fatores, digo eu, naquilo que é às vezes a gestão dos nossos limites, não é? Da nossa capacidade física e emocional para lidar com as várias situações. Mas pronto, termino por aqui a minha reflexão. Eu se calhar ia só partilhar um par de coisas que me vêm à cabeça. Uma delas mesmo a propósito, no Evangelho do domingo passado, Marcos 6, não é? Em que Jesus vê que os apóstolos andavam numa correria de um lado para o outro, que nem tempo tinham de comer, diz o texto, e ele diz aos apóstolos, vamos para um lugar tranquilo, separado, para poder descansar. Portanto, Jesus, e convém recordar que na nossa tradição cristã, e na espiritualidade, aliás, cristã monástica e não só, mas a espiritualidade cristã em geral, o descanso não é apenas uma recomendação, é um mandamento. É um mandamento, não é? Que é esse trabalho de serviço ao domingo, sim, por exemplo, dia de festas, que já ninguém... E que é um mandamento que na Escritura vem sancionado por um gesto de imitação do próprio Deus, que trabalhou em 6 dias, mas no 7º dia descansou. Portanto, desta forma, a própria Escritura vem sancionar que o descanso é um mandamento porque consiste em imitar a Deus. Ou seja, é de facto uma dimensão essencial.
Embora o texto do Evangelho de Marcos 6 que nós ouvimos no domingo acaba por depois não dar-nos a certeza se eles chegaram mesmo a descansar. Pelo menos Jesus não descansou com certeza. Óbvio, eu Porque pensei nisso. O homem é de uma o texto diz a contradição. seguir que, afinal, quando chegaram ao outro lado do barco, já lá estava a multidão à espera e, portanto, ele começou a falar-lhes largo e estendido, não é? Durante várias horas. Não é? A minha leitura é que E, se tu portanto, não podes, ele segura, ele está lá. pois, exatamente. Aquilo que tu não puderes fazer, ele está lá para fazer. Seja como for, é importante pensarmos precisamente que nós não somos divinos, não é? Que não temos força sobrenatural garantida para ir para além das nossas capacidades físicas, não é? E que de facto tem havido na história da Igreja enfim, um elogio deste tipo de sacrifício até à exaustão, não é? Inclusive propondo modelos de santidade de pessoas que morreram muito jovens por causa do tipo de trabalho missionário que diz. Era mesmo ia falar, porque o Paulo Duarte meteu aqui: a romantização da disponibilidade que me entrega à missão é tão perigosa. Mas Francisco Xavier, que é santo, morreu de exaustão às portas da China, não é? Ora, olha, não tinha lido, mas ainda bem, Paulo, obrigado. Até porque eu ia referir não só Francisco Xavier, mas ia referir outros, não é? Nós temos o exemplo Francisco Xavier, temos o exemplo São João de Deus, que também morreu na casa dos 40 anos, temos o exemplo de Bento Labre, embora esse fosse um caso diferente pelo tipo de vida que levava em termos de peregrinações, etc. Mas temos um outro caso que normalmente nunca é dito. E se fez uma história super bonita para falar da sua morte. Não é? Nós temos um santo que na jerga eclesiástica se lhe chama até o patrono do Bernauto, que é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino morreu com perto de 48, 49 anos, não sabemos muito bem. Não é? Supondo que São Tomás de Aquino começou a escrever para além dos seus 20, 25 anos, também não temos a certeza, calcula-se que São Tomás de Aquino, para escrever o que escreveu, terá escrito pelo menos 4.000 a 4.500 palavras por dia. Quem está acostumado a trabalhar no Word sabe o que isso custa. E o cálculo que se faz das obras que São Tomás de Aquino publicou é de alguém que, pelo menos, entre 4 a 4.500 palavras por dia teve de escrever, se contamos que aos domingos não terá escrito. Não é? É claro que São Tomás de Aquino tinha um secretário, uma amanuense, ao quem ele ditava muitas das coisas e que escrevia o seu trabalho. Mas o trabalho mental está lá. Mas seja como for, São Tomás de Aquino provavelmente, no termo da sua vida, de facto sofreu um esgotamento muito sério. É claro que isto, mais uma vez, a geografia apresenta de uma forma muito bonita. Diz que 3 meses antes de morrer, no dia de São Nicolau, ele teve uma visão em que Jesus lhe dizia, é uma expressão que até ficou clássica. Uma experiência mística. Uma experiência mística em que Jesus lhe dizia: Bene, scripsi di me, toma. Que bem escreveste de mim, Tomás, não é? E que a partir daquele momento ele voltou-se para o seu secretário e disse: tenho testemunhado coisas das quais já não posso mais falar nem escrever. E, portanto, os próximos 3 meses, este tal secretário, naquilo que a biografia conta, é que se queixava da letargia em que São Tomás de Aquino tinha caído. E, de facto, ele, ao fim de 3 meses, acaba por falecer. Em Fossa Nova, aliás, que eu penso que nós visitamos o mosteiro Fossa Nova, não é? Onde ele falece, não é? Portanto, ele vivia em Toulouse, não é? Mas a caminho do concílio, que ele acaba por parar no mosteiro, salvo erro que era mosteiro beneditino, não é? Fossa Nova, e ele acaba por morrer ali, não chega sequer ao seu destino, não é? Portanto, há de facto uma espécie de romantização, como dizia o Paulo, e muito bem, da vida dos santos, não é? Propondo uma outra personagem, não é? Um outro exemplo de entrega até à morte, não é? De exaustão e de risco, não é? Mas ali, enfim, dedicando-se aos doentes, era compreensível. Um outro santo jesuíta, que aliás cheguei a celebrar na capela São Luís Gonzaga, precisamente. Não é? É um outro caso de alguém que morre com 23, 24 anos, penso eu, exausto ao entregar-se aos doentes da peste, e depois até porque ele próprio é contagiado, não é? Mas estes modelos geográficos andam por aí, não é? E de facto, como dizia o Paulo, são louvados, são elogiados, não é? Mas isso tem de facto um efeito perverso na vida de quem se dedica à pastoral.
E não só dos padres, também dos leigos. Não é? Aquilo que o Tiago estava para introduzir, não é? É preciso pensar que não são só os padres que se entregam até à exaustão e de forma que não é cristã nem espiritual, não é? Também acontece nos leigos e direi, no caso dos leigos, com uma agravante que é o prejuízo da vida familiar. Claro. Sim, Tiago, não sei se queres tomar a palavra. Sim, era esse um dos pontos, não é? Porque, lá está, mais uma vez, partindo do que estavam a dizer, algumas expressões que damos por assumidas como se fosse uma espécie de um elogio, mas que na prática se traduzem numa amarra, não é? Quando nós queremos alguém comum, por exemplo, quem está a liderar uma comunidade ou um grupo, um parque, ou seja, não seja, mas quer alguém para colaborar, aquela expressão, se precisas de alguém, pede a quem já está muito ocupado, não é? Porque normalmente tem muito tempo ou vai dizer que sim. Quem pouco tem, diz logo que não. E leva-se isso não só à letra, que se convida e a pessoa... Realmente são os mais requisitados, os mais competentes, Claro. às vezes os que demonstram sempre disponibilidade. Okay, e do outro lado pode haver ou a incapacidade de dizer que não é? Ou então, por outro lado, o facto de dizer, mesmo querendo dizer que não, ou achando melhor dizer que não, mas dizendo que não, que seja mal percepcionado, ou percepcionado como uma espécie de um egoísmo, de não querer, não estar comprometido com a comunidade, de querer fugir a uma colaboração no momento de necessidade da comunidade, porque é sempre apresentado como uma espécie de uma urgência, preciso mesmo da tua ajuda. E se tu dizes que não é? É como se estivesses a fugir às tuas responsabilidades, entre aspas, do compromisso batismal. Só que depois, aquilo que poderia ser, lá está, entendido como um sim temporário ou mediante uma urgência, muitas vezes transforma-se num compromisso a longo prazo, não é? E com o risco, claro, de não ter tempo para si mesmo, em primeiro lugar, o necessário tempo pessoal, mas o mais complicado também do impacto que isso possa ter na família. Porque boa parte das atividades pastorais que temos, como sabemos, sexta, sábado, domingo, mas sobretudo sexta, sábado, onde também os ritmos das famílias hoje são muito diferentes, seja por causa das atividades extracurriculares que as crianças têm, de ajudar da limpeza da casa, de visitar os pais e por aí adiante, que o domingo ou o sábado é de facto o tempo que resta para a família. E normalmente o compromisso com a comunidade não é feito em casal ou em família, é um dos membros que está lá, não é? Quer dizer que do lado em casa fica gente que não, ou que não tem o mesmo grau de compromisso legítimo, mas que deve ser equacionado até que ponto não pode criar desequilíbrios até na família. Estou a falar sobretudo destes casos onde há gente, como sabemos, que assume 2, 3, 4 atividades na comunidade, ou são coordenadores de catequese, mas também ajudam a preparar a festa do padroeiro, também na atividade sociocriativa e por aí adiante. Não é? Eu, se calhar, ia só recordar aqui uma coisa que nós já conversamos várias vezes, não é? Na sequência da pandemia, ou melhor, da paragem forçada que a pandemia provocou na vida pastoral, não é? Houve um grupo não pequeno de leigos muito comprometidos nas comunidades paroquiais e noutras instituições da Igreja que não regressaram após a pandemia, que se retiraram do trabalho que faziam a nível da catequese, da liturgia, dos grupos corais, etc., zeladoras, etc. É verdade que
que é possível que em alguns casos tenha havido uma quebra daquilo que era um hábito, não é? E a psicologia diz hoje que os hábitos se estabelecem em 2 semanas e se perdem em 2 semanas. Hábitos de uma vida inteira. São suficientes 15 dias para estabelecer novos hábitos ou para quebrar hábitos de uma vida inteira. E, portanto, certamente isso aconteceu em muitos casos, não é? Por outro lado, é possível que a pandemia, nesse sentido, tenha representado para algumas pessoas uma espécie de libertação de um excesso de atividade e um ativismo que era de facto, que não era sadio, não é? E que se tinha transformado numa espécie de prisão, precisamente porque o burnout é provocado também por essa sensação de incapacidade de sair. Seja por pressão social, seja por pressão pessoal, ou seja, que a própria pessoa se impõe a si mesma critérios e normas que depois não consegue cumprir, não é? Ou estabelece ideais tão altos que depois não consegue alcançar, e depois, quando sente que já não consegue, também não tem a força suficiente para poder dar um passo atrás e retirar-se. Eu penso que a pandemia, lamentavelmente, em alguns casos também provocou isso, isto é, deu a algumas pessoas a força ou a causa para poder dar um passo atrás que provavelmente precisariam de o dar há muito tempo e que não o deram, com prejuízo, como dizias, Tiago, da família e das outras dimensões da vida pessoal, não é? Mas a família, particularmente, às vezes é uma dimensão que eu penso que nós, enquanto padres, temos de levar muito a sério, não é? Ainda há poucos dias aconteceu uma coisa muito curiosa, não é? Portanto, fui convidado ao almoço um domingo, não é? E estavam várias pessoas, obviamente, tinha sido o padre que as tinha convidado, não é? Mas a um certo momento da refeição, não é? Porque não estava nenhum casal. Portanto, estava ele ou estava ela, diferentes casais, mas não estava nenhum casal presente. A razão, em termos práticos, era porque só ele ou ela é que estavam relacionados com aquela dimensão do trabalho pastoral da comunidade. Mas o que me fez pensar foi isto, até porque eu nesse domingo, precisamente no domingo, falei da dimensão da vida familiar, como diz João Paulo II na Carta Dies Domini, não é o dia do Senhor, diz que é o dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia da Igreja e o dia do homem, ou do ser humano, o que implica o tempo com a família, as relações, etc. Tinha acabado de fazer homilia sobre isso, depois vi-me naquela circunstância e dei comigo a pensar, onde é que está o resto das famílias de quem estas pessoas são uma parte do casal? Ou seja, é o domingo e para eles o domingo estão na paróquia, inclusive até estão a almoçar na paróquia com outros líderes paroquiais, e nesse mesmo momento a sua cara metade e os seus filhos estão em casa sem ele ou sem ela. Claro que isto não é todos os domingos, portanto, de vez em quando estas coisas também acontecem, não só por questões de trabalho pastoral, às vezes também por questões profissionais, grupos, amizades, etc. Mas, de uma forma ou de outra, é uma questão a pensarmos se as nossas atividades e o nosso empenho pastoral em relação aos leigos não é, por vezes, contrário à vida familiar, e se não será necessário ali alterar hábitos ou formas de fazer as coisas para que, de facto, possa haver uma pastoral que é family friendly, que é muito mais acessível e favorável para a vida familiar, não é? O Paulo disse aqui uma coisa que há que pensar que o não e o sim são duas faces dentro da realidade, mas e portanto que se está a dizer sim, está-se a dizer não, quando se está a dizer sim, está-se a dizer não a algo e vice-versa, e depois diz ele que esta questão da disponibilidade vem do discernimento ou de uma fuga psíquica ou espiritual. Portanto, perceber, não é? E eu Paulo, mas repara, desculpa só parênteses, uma das características, lá está, do burnout é o esgotamento físico e emocional. E quando alguém está diminuído fisicamente e emocionalmente, também está diminuído na sua capacidade de discernimento. Portanto, é por isso. Sim, daí ainda mais. Eu acho que é prévio isso. Maior que eu ia falar responsabilidade de quem é líder de poder colaborar. É um círculo vicioso. Sim, mas eu acho que ainda é prévio a isso, quer dizer, perceber que às vezes, e que nos devemos questionar,
eu não quero criar aqui também um problema onde ele não existe, não é? Mas às vezes também questionarmos, vamos lá colocar esta pessoa, este homem ou esta mulher que são casados, que têm filhos, não sei o que mais, que manifestam tanta disponibilidade e estão sempre ali presentes. Não quero criar um problema, como estou a dizer, não é? Mas eu reconheço, por exemplo, conheço duas situações que elas se passaram diretamente comigo. E um caso, enfim, tinha a ver com o domingo à tarde, tinha a ver com a exposição do Santíssimo Sacramento. Eu lembro que quando vou para os congregados, eu disse, eu não consigo fazer a exposição do Santíssimo todos os dias, todos os domingos à tarde, também preciso de tempo, também preciso de um descanso, tenho outras tarefas, enfim, não vou por aqui. E tentei explicar isso. E depois alguém me veio, neste caso uma senhora, e eu percebi, quer dizer, como tantas outras pessoas às vezes, quer dizer, aquele era o sítio onde podia encontrar alguém. Ou seja, era o sítio onde podia. Porque o ambiente às vezes familiar não era propriamente o melhor, não é? E às vezes há outras motivações, e essas, quando as motivações, como se faz também alguma coisa, não é? E quando elas não têm, parece que ainda é fundamental aquilo que diz o Paulo Duarte, que é isto, a questão do discernimento, não é? De colocarmos de facto aquilo que fazemos sob um outro olhar, entendê-lo como missão, como conduzidos pelo Espírito e, portanto, digamos, purificando as motivações. Quer dizer, que acho que daí, tenho certeza daí que vem a solidez também da nossa ação, e apesar do cansaço que é normal, não é? E de problemas que sucedem a toda a hora, porque, quer dizer, em todas as comunidades, por muito boas que elas sejam, que isso é fundamental depois para essa saúde física, mental e espiritual. Portanto, a questão, para mim, do discernimento, isso é fundamental, do acompanhamento das pessoas que servem, não é? E aí está, como estavas a dizer ao Tiago, quem está a liderar uma comunidade, como o próprio Jesus faz, voltando ao Evangelho de domingo, agora é o momento de descansarem um pouco. Sim. Não é? Portanto, aí é que alguém que tenha essa missão de ter esse olhar cuidadoso, não é? Responsável sobre o outro, e dizer, não, calma, é importante descansar, é importante rezar, digamos, avaliar o que está a ser feito, compreender as motivações, não é? Porque às vezes acho que no burnout, em algumas situações, estou precisamente, quer dizer, um pôr-se em si, não é? Um colocar-se em si, como que às vezes achando que a comunidade não existe se não formos nós, se não estivermos lá nós, e às vezes eu faço muito este exercício, morrer amanhã tudo continua. Portanto, o sol, a vida continua para além de mim, graças a Deus. Olha, a segunda dimensão que tem a ver com esta também característica do burnout chamam de despersonalização, isto é, que é uma consequência do burnout, o reduzir as relações, as interações, os contactos. Isso é uma causa, ou já é um fenómeno visível, mas que é também observado como sendo uma consequência, ou como estando na causa, já não sei dizer bem, ou estando na causa, ou também sendo uma consequência. Agora voltando a falar do clero, mas que pode também ser de algum modo pensado nos cristãos, genericamente nos leigos, que é um progressivo sentimento de não se sentir parte de uma comunidade, ou seja, é típico também da depressão, não é? O isolamento. Mas aqui a questão do cansaço laboral tem a ver, pelo menos é apontado como a falta do reconhecimento do trabalho que é feito, ou que se exige. Posso fazer uma pergunta ao Tiago? Tiago, tu não foste parco, mas é o Paulo. Quantas pessoas te perguntaram, o seu padre está bem? Precisa de alguma coisa? Quantas vezes? Depende das comunidades. Depende das comunidades. Depende das comunidades e não é depende não fazer das do padre pessoas, não é? Sim. Não, mas eu por acaso ali, em todas as comunidades por onde passei, havia muita gente que era muito carinhosa, que se preocupavam, comigo. Lembro-me numa circunstância muito bonita e ao mesmo tempo foi muito engraçada, porque quando eu estava com o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil e estava também com uma das paróquias.
não sei se foi um sábado ou foi um domingo, não é? Já não me lembro muito bem, mas eu tinha dado uma pequenina entrevista por causa das Jornadas Mundiais da Renascença. E aquilo saiu no programa da manhã, tipo às 6 da manhã ou qualquer coisa do género. Eu penso que isto foi um domingo, portanto, no sábado nós tínhamos tido o encontro do Departamento Nacional em Fátima. E, portanto, eu passei o sábado em Fátima e olha, foi o Padre Caixadinha, que Deus tenha, que foi celebrar a paróquia nesse sábado, não é? Portanto, as pessoas sabiam que eu não estava na paróquia nesse dia, não é? E, portanto, assumiram mais ou menos que eu também não estaria no domingo, mas eu regressei no sábado à noite. Seja como for, por coincidência, nesse domingo, às 6 da manhã, a Renascença transmitiu esta entrevista que eu tinha dado. E, portanto, quando de manhã eu vou para a sacristia, e não era o sacristão, mas era um outro senhor, me vê a chegar à igreja, ficou chocado, não é? E virou-se a mim muito chateado e disse-me: veja lá o que é que anda a fazer pela estrada fora. E eu fiquei um bocado assustado, pensei que tinha feito alguma asneira. E ele disse-me: então, a que horas é que veio de Fátima? Como é que pode estar aqui a estas horas? Estava ontem em Fátima, eu ouvia um bocadinho a falar na rádio. Como é que já está aqui? Veio por ali fora aqui agora. Pronto, isto foi uma experiência só para partilhar, mas de facto nas comunidades todas tinha sempre muita gente que se preocupava, que perguntava, etc. Mas reconheço que noutras comunidades isso não é muito comum, não é? E às vezes as pessoas só se lembram de exigir ao pároco e de pedir, etc. Mas são poucas as pessoas que têm esse cuidado de perguntar como é que está, precisa de alguma coisa, não é? Eu, se calhar, tenho, graças a Deus, muitas experiências bonitas que podia contar, mas não vamos ocupar o tempo todo. Mas de facto, há comunidades onde as pessoas podem ser, às vezes, muito rudes, muito secas, não é? E lá está, isso acrescenta ao desgaste e à insatisfação, não é? E à frustração no Ministério. Sim, mas eu queria aqui, acho que quando eu estava a ler, pensei em duas realidades. Mais uma vez, ambas sobre os sacerdotes. Primeira, que se refere no trabalho das comunidades quando os sacerdotes não se sentem realizados por alguma razão, ou porque estão a substituir alguém, porque estão desgastados, ou por algumas coisas que não correram tão bem, não é? Não se rever ou não sentir realizado, de facto transforma, ou pode transformar neste sentimento quase de estar a desenvolver um trabalho profissional, não é? Isto é, que não há empatia, não há relação com as pessoas e se torna numa espécie de um funcionário, e o quanto isso não pode ser lesivo, em alguns casos, de gente que não está, vamos dizer que não são cristãos comprometidos ou conscientes e que procuram, vamos agora dizer, os serviços, pagando, prestam um serviço, isto é, de fazer sentir alguém também como um prestador de serviço. Se não estiver bem, de facto ainda agudiza mais. Mas a segunda coisa, que essa me parece ainda mais profunda, tem a ver connosco enquanto padres, da fraternidade, diria quase da amizade, e já agora, se para puxar daquelas frases feitas, quando dizemos nós, sacerdotes seculares não são religiosos, como se fosse uma apologia à solidão, ao individualismo, uma espécie de uma rejeição implícita àquilo que é sinais de uma comunidade sacerdotal, não é? E a Presbítero Ordinis dá muitos caminhos daquilo que possa ser uma fraternidade sacerdotal, que não passam apenas e só pelo facto de viver em comunidade, conjunto, já há muitas formas disso acontecer, e depois surpreendemos-nos, não é, com infelizmente, nós mesmo em Braga, quando há casos, não é, onde morre improvisamente a um acidente ou foi encontrado morto, e aí só nessas alturas é que vem o discurso do trabalho, do esgotar, ou não havia sinais, ou isto já se via aqui, não é? O problema é que já se via, já se via. Toda a gente sabia, não é? Há uma coisa, a propósito disso, Tiago, que não é fácil
dar o passo para uma outra forma de estar e de viver em igreja. E eu penso que a circunstância de redução numérica em que nos encontramos ainda vai demorar, mas vai acabar por forçar a isso mesmo, que é, nós temos necessidade todos de um outro paradigma de vida sacerdotal e pastoral, onde a prioridade está em estar com as pessoas, em passar tempo com as pessoas. Se o padre tem um número enorme de comunidades, já sabemos que as tem e que as terá cada vez mais, sobretudo em Portugal, nos próximos anos, no nosso contexto, não é? A média é de 5 paróquias para cima e, portanto, isso é inevitável, não é? Mas se o tipo de pastoral que nós fazemos continua a ser, e aquilo que tanto as dioceses como, enfim, o clima geral continua a promover é que o pároco anda a correr de um lado para o outro, para multiplicar celebrações e reuniões, etc., que não lhe permite, de facto, estar com as pessoas, não é? Isso provoca, de facto, um desgaste nas próprias pessoas e no pároco e provoca um contínuo desligar-se em termos humanos. Porque nós não nos aproximamos, nem se aproximam de nós as pessoas se não conseguimos passar tempo com elas, não é? Se não é apenas quando estamos com a alva e com a casula ou com a estola que nos relacionamos e nos vemos, não é? Portanto, essa é uma questão que se não é levada de outra forma, de facto leva à frustração, leva à depressão ou ao vazio do profissionalismo. Isto é, de tentar cumprir com aquilo que é obrigatório e necessário, mas sem pôr a alma e o corpo e o coração, não é? Ou então o tentar pôr a alma e o corpo e o coração num tipo de atividade e de forma de pastoral que desgasta profundamente e que leva à depressão. Nós ainda não tocamos aqui essa questão. Tu falaste de pessoas que têm morte súbita por problemas de saúde, etc., mas há uma outra questão a colocar, que é a questão do suicídio, que em Portugal ainda é uma questão, enfim, que é de facto um tabu, não é? Mas que noutros países, como no Brasil ou na França, ou na França até, provoca, é assustador o suicídio entre o clero. E depois não é o suicídio de padres que tinham abandonado uma vida espiritual. Não. Em alguns casos, é padres que tentavam levar uma vida espiritual, ou pelo menos uma vida de oração, inclusive muito intensa, até para tentar, com isso, de alguma forma, ajudar-se num outro tipo de vida, noutros aspectos da vida, que eram absolutamente impossíveis de levar aos ombros, que é o desgaste físico e psíquico, não é? Portanto, essa é uma outra questão que, de facto, merece uma reflexão. A questão da depressão, esse sim, não é segredo nenhum em Portugal, isto é, quantos padres, lamentavelmente, sofrem de depressão profunda ou têm tendências depressivas, não é? E isso, em parte, é também provocado por um estilo de vida que não é saudável pelo tipo de exigências que coloca, não é? E, portanto, essas são questões que são muito sérias, mas que no nosso Portugal dos pequeninos, desculpa aí que eu diga assim, ainda não levamos a sério. Coimbra. Ainda não levamos a sério. É curioso, Pablo, acho que também tens lido, já uma vez já falámos sobre isso, o quanto nos últimos tempos já há tanta literatura que tem sido escrita sobre o ócio, não é? Sim, recuperar a apologia do ócio, sim, como sendo esse tempo fora do normal, o de poder ir para lá daquela que é uma cultura da produtividade. E o ócio sempre foi visto como o ocioso, aquele que não quer fazer nada, mas hoje o ócio como o luxo de ter tempo e ter tempo livre. E acho que é um filão a explorar mesmo por nós, porque a contemplação e a espiritualidade vivem, entre aspas, do ócio, ou pelo menos do tempo. Eu acho que tu queres passar às férias, não queres passar às férias, queres passar a falar de férias, não queres? Quando vai ser como outro, vou fazer um retiro, vão me encontrar no iate. Não. Ia no retiro e apareceu naquele cruzeiro, o navio que se afundou. Pois foi. Era capelão lá do cruzeiro. É assim, que o ócio é o terreno fecundo da criatividade.
O ócio não é mãe de todos os vícios, a ociosidade não é mãe de todos os vícios. Pois, essa é uma forma de vê-lo. Não, Outra forma de ver é que o ócio é a mãe de todas as criações, não é? De tudo aquilo que é arte, de tudo aquilo que é espiritualidade, não é? Curiosamente, não é? Curiosamente, na regra de São Bento estabelece-se que os monges devem ter tempo para vacare Deum, para estar livres ou para estar vazios para Deus. É esta questão que na regra de São Bento é tão importante, a distribuição das horas de trabalho, das horas de descanso e das horas de vacare Deum, que significa a leitura, a meditação, a oração, o recreio espiritual. E esta, de facto, é uma dimensão central, não é, da vida cristã, não é só da vida monástica, não é? Portanto, mas que nós temos esquecido, não é? Agora, se calhar, eu lembrei-me agora de uma anedota que acho que se calhar, vocês já conhecem de certeza, mas para quem não está a ver pode ser novidade, não é? Isto também porque este é o nosso último podcast antes das férias, não é? Que é precisamente para que as pessoas não se cansem, não é? Dos podcasts, não é? E de nos aturar. Precisamente a anedota vai no sentido, conta que um padre a uma certa altura recebeu uma convocatória por parte do bispo que o chamava para uma reunião muito importante. E o padre lá foi à reunião, não é? E o bispo disse, bem, eu só tenho aqui um ponto de agenda e é que tu vais tirar férias este ano. E o pároco disse, seu bispo, pelo amor de Deus, férias? Com tanto que há para fazer na paróquia e tal, férias? Não, nem pensar nisso. Não. E o seu bispo, não, tu vais tirar férias este ano. E não vai ser só uns dias, tu vais sair da paróquia pelo menos um mês, ou pelo menos 2 semanas, depois regressar e vais e sais outras 2 semanas, tu este ano vais tirar férias. Seu bispo, nem pensar, tanta coisa para fazer na paróquia, tantos trabalhos, tantas responsabilidades, quem é que vai substituir? Isso arranjam-se colegas, tu este ano vais tirar férias. E depois o padre, já vendo que não conseguia dizer mais nada ao bispo, disse, bispo, eu não vou tirar férias porque eu não preciso. E o bispo disse, ora, aí está, tu não precisas, mas a paróquia precisa. Tu este ano vais tirar férias, vais sair uns dias, a paróquia precisa que tu tires férias. Portanto, as pessoas precisam que nós tiremos férias do podcast. E vamos tirar. Vamos tirar férias, sim. Paulo, ias dizer alguma coisa? Não, eu acho que é importante descansar. Isso. E confesso que hoje já estive a tratar das minhas férias. Já estive a tratar das minhas férias, não é? Okay. Alguns dos congressos, mas nunca vemos o reitor cá. Há outra história também que se conta que é um casal que precisava de falar com o pároco por causa do tratar o processo de casamento, não é? Portanto, tinha 4 ou 5 paróquias, vai a uma paróquia. O seu padre trabalha tanto. Olha, se calhar está na outra paróquia. Vai a outra paróquia. O nosso padre trabalha tanto. Olha, sabe que ele tem 5 paróquias. E vai. Até que passado um bocadito eles descobriram que estava há 15 dias a passar férias, não é? Portanto, também há esse caso, quer dizer, quando se tem muitas paróquias, essa possibilidade. Não, eu acho que tocamos em alguns pontos essenciais, mas o Tiago vai se rir, que esse livro, que é a sua tese de doutoramento e a introdução que é feita... Hoje foi recomendado, diga-se de passagem. Foi recomendado há pouco tempo, que é, por você temos alguém que está de férias, não vou dizer onde, há pouco dissemos em off, a dizer que nós merecemos as férias, eu acho que sim, eu estou de acordo. E que está em férias e está-nos a ver. Isto é que é, a gente que está fidelizada, mas que é isto, é a questão da fraternidade. E é enfim, dizer agora vai ser um momento emocional, não. A possibilidade de termos, como no nosso caso, quer dizer, de partilhar a vida, de podermos encontrar, de pensar em conjunto, de partilhar, isso é fundamental. Não é? É fundamental, não é? Creio que muitas coisas se resolveriam, pois você não resolve tudo, pois há sempre um trabalho interior que cada um tem que o fazer, ninguém o resolve por si, não é? E não falta a graça a Deus, falta às vezes a sabedoria. Não, mas é outra. Agora, isso é. Não, é o que é. Às vezes dizia um grande poeta, às vezes o barco mete água. O barco mete água. Mas
Conheces essa coisa? Às vezes o barco mete água. Mas que é como o Pedro, quer dizer, aquele voluntarismo todo e depois olha o que é, não é? Corre mal. Mas isso é fundamental e às vezes falta muito isso, quer dizer, há uma outra dimensão que nós, se calhar às vezes, né, que é a competição. Nós não olhamos. Vocês querem ver, por exemplo, um dos problemas sérios, se calhar a competição, a concorrência, o ver o outro como rival, daí a inveja, ciúme, essas coisas todas, por aí fora, não é? E depois cada um, quer dizer, tinha o seu modo de ser e de gerir. Quer dizer, mas às vezes isso, né, quando a pessoa não, enfim, se compara e se coloca nessa situação, depois também leva à tristeza e outras coisas. Que reparem só ao que isso leva às vezes essa competição. A questão dos centros sociais, muitos centros sociais cresceram como eles, precisamente porque rivalizando com outra paróquia vizinha. Não é? Uma realidade que agora não conseguem sustentar, mas tem pura rivalidade. E esta fraternidade, a necessidade de partilha, mas tudo, se não houver amizade, não é? E verdadeiros amigos, é difícil, quer dizer, para todos nós, não é? E uma das coisas que eu também sinto muito, quer dizer, aliado ao individualismo, há muita solidão. E não é estar só. Há muita solidão, não tem capacidade de diálogo, de comunhão, quer dizer, no fundo, de relação, de partilhar a vida, de construir algo em conjunto, não é? Isso sente-se muito, não é? E, portanto, acho que também dentro daquilo que é a realidade do presbitério, para mim é um assunto muito sério. Para mim é um assunto muito sério, não é? Esta questão, não é? E, portanto, enfim, eu começando a dizer, até Jesus descansou, não é? Portanto, Sim. E já agora, isso é interessante aquilo que tu disseste, que Deus até descansou. Lembro-me perfeitamente nos congregados, eu comecei no período depois da Páscoa, a primeira semana depois da Páscoa, a semana, quer dizer, na oitava da Páscoa, há ali um período que não há confissões, ou seja, não há serviço de confissões. Então apareceu alguém, como é que isto é possível, não sei o que mais, Deus não tira férias, ora está. Não, Deus descansou. Portanto, é importante descansar e saber reconhecer os nossos limites e pedir ajuda, não é? E a amizade também parece-me fundamental. Sim. Também estava a pensar em férias. Não. Estava a ver, estava a espreitar a hora, estava a espreitar aqui também os comentários, se havia aqui, as pessoas também de facto vão partilhando. E deitar a horas, é muito importante saber deitar. Sem dúvida. Comer bem, rezar, mas também isso, ora está. São os princípios básicos. Mas repara, quando nós olhamos, às vezes, o Pablo tem falado muito aqui da vida monástica, não é? E o que nós vemos, por exemplo, quer na vida masculina ou feminina, é que nós vemos pessoas com uma grande longevidade. Sim, isso está provado. Isso tem a ver com regra de vida. E é transversal a todas as religiões, mesmo na vida religiosa, não só na vida monástica, mas na vida religiosa em geral e noutras religiões, inclusive, por exemplo, no budismo, onde também existe vida religiosa, não é? Ou no hinduísmo até. Esse tipo de vida regrada que é levada em muitas comunidades, não é? Está provado que permite atingir níveis de longevidade que não são acessíveis à maior parte das pessoas. É claro que também esses dados precisam ser entendidos de muitas formas, não é? Em termos dos tipos de stress, das garantias que as pessoas que se encontram em certos contextos de vida consagrada têm, o tipo que de neste momento também estão alimentação, sobrecarregadas, etc., não é? que neste momento estão sobrecarregadas. Sim. Neste momento também é preciso ver que estão muito sobrecarregadas, não é? Sim. Por isso, mas de facto há uma ligação entre uma vida regrada, não é? E a longevidade, sem sombra de dúvidas, não é? Por isso. Muito bem. Ótimo. Então vamos despedir-nos da nossa gente. Agradecer a todos os que nos acompanharam, de facto também foram muito expressivos nas mensagens que foram deixando ao longo desta hora. Agradecer também porque foi um ano de
lançamento de uma coisa que não tinha sido pensada, não é? Estes encontros, estes podcasts. Começou no ano passado. Sim, por isso estou a fazer de outubro o ano Sim. cultural, vamos dizer, que não tinha sido pensado, e bem no contexto do sínodo, e pronto, e as coisas foram se desenvolvendo e acho que foram excelentes temas que fomos trazendo, fora, quer seja na internet, seja depois também nos encontros pessoais que as pessoas nos foram abordando e incentivando, não é? A continuarmos e com outros temas e sobretudo com a abordagem sem tornar a coisa demasiado complexa, não é? Ser despretensiosa, que também é o modo como nós falamos, entre nós falando sobre coisas sérias, mas não necessariamente herméticas e fechadas, que ninguém as entenda. Isso nós não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, também nós vamos agora de férias, em consequência do que estamos a dizer, e à partida vamos ainda combinar, mas talvez em setembro regressaremos e nessa altura também diremos os próximos passos destes nossos encontros. Por isso, da minha parte, obrigado a todos. E se Deus quiser também de Roma, com o sino de 2 de outubro a 27 de outubro. Exato, sim. Também lá, com as novidades. É isso mesmo. E muito obrigado a todos. Muito obrigado. De facto. E uma boa noite e boas férias para todos. Um bom descanso e até setembro, se Deus quiser. Até setembro. Obrigado. Bom descanso, boas férias. Nós não vamos morrer cansados, que isto vai ser um mês de férias. Vai. Temos que tirar uns dias para recuperar das férias. Oxalá que fosse mesmo um mês sem interrupções. É impossível, mas também não tem que ser, não é? Não tem que ser. Boa noite a todos. Boa noite a todos e boas férias. Quem está aí a beber cocos, água de coco aí numa ilha paradisíaca, continuação de boas férias também. É isso. Vai. Tá. É isso. Boa noite. Boa noite.